Hoje vai ter o primeiro inglês na reta final, depois do exame de qualificação. Com a professora Vitória. Vamos que vamos. Já está na Vitória aí. Joaquim, boa noite, Joaquim. Qual é a sua carreira e a sua cidade, Joaquim? Com a sua carreira e com a sua cidade. Amanda, tudo bem, Amanda? Joaquim, você vai fazer português e literatura, é isso? Entendi. Boa noite, Amanda. Qual é a sua carreira, Amanda? Oi, William. Ela colocou no chat. Você viu? Não, não vi não. Amanda, Relações Internacionais. Ai, que chique, hein? Quem mais entrou aí? Qual é a carreira, por favor? Diz a cidade também. O Joaquim também botou literatura. Ele é de Maricá e quer literatura. Ô, Joaquim, a gente está pensando em reunir todos os alunos do Pré-UERJ de Maricá. Você já viu que tem gente de qualquer lugar. Mas a gente vai organizar um encontro presencial para ter uma aula de redação. Te interessa? Oi, Taylor. Você é de que cidade, Taylor? Salvador, salve Salvador. Aê, 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 aê. Que bacana. Cara, qual a sua carreira e qual o seu conceito? Galera de inglês, todo mundo que passar vai para Salvador comemorar na casa da Tayla, tá bom? Vamos, Vitória. Vamos, Thais Maria. Vamos embora. Bora! Com certeza. Qual a sua carreira, Tayla? Vitória, assume aí que eu tenho que entrar na aula de física lá do Enem. Olha, relações internacionais. Isabel, Thais Maria, acho bom você começar. Fala da redação, que aí dá tempo de chegar mais um ou outro, tá bom? Tá bom. Vai lá, querida. Tá bom, valeu. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos, né, à nossa segunda aula de inglês. Para quem entrou agora, a aula tá gravada, tá? A primeira aula tá gravada. Essa daqui também está sendo gravada, tá bom? Sobre a redação, não temos grupo de redação, tá? É postada para todos os grupos, porque a redação é específica de todos, tá bom? O tema 3 já foi lançado, tem que fazer sua redação. Qualquer dúvida, é só me chamar no privado, tá bom? Professora, vamos que vamos.
Já podemos começar? Pode sim. Então tá bom. Vou estar compartilhando aqui a tela para a gente começar a nossa segunda aula aqui de inglês. Deixa eu compartilhar. Todo mundo aí tá conseguindo ver a tela? Tá tranquilo? Certo, então vamos começar aqui a nossa segunda aula de inglês do projeto. Então, como tem muita nova gente aqui, né, começando por agora, essa é a primeira aula de muitos de vocês, eu trouxe, que nem na nossa primeira aula, uma visão geral da prova, né? A gente vai dar continuidade ao que a gente começou na nossa última aula, que foi a prova do ano passado, que a gente começou a resolver as questões, certo? A gente vai estar vendo isso daqui hoje novamente e concluir, né, para a gente conseguir, os novos alunos conseguirem acompanhar o que a gente já estava vendo também. E conforme for, vocês vão, durante aí a aula, levantando, fazendo perguntas, e a gente vai desenvolvendo. Tudo certo? Trouxe aqui um breve resumo, um geral, assim, para quem não conhece ainda o exame discursivo específico de inglês, né? A prova ela é bem tranquila, assim, no geral. Ela é estruturada aí a partir de textos interpretativos, né? Eles sempre têm essa estrutura, começa ali com um texto que aí é variado. Eu não consigo dar para vocês uma certeza qual vai ser o texto escolhido para esse ano, mas aí a gente tem um padrão ali, né, das escolhas da UERJ, baseado nas provas anteriores. A gente vê aí que os textos variam bastante, desde autobiografias até textos literários. Já tivemos aqui vários exemplos de textos. Teve texto do Harry Potter, esse que a gente está vendo, que a gente começou na nossa primeira aula, é do curioso caso de Benjamin Button. Então, são textos assim que a gente consegue ter até uma noção, mesmo a gente não entendendo muito ali, por ter essa barreira da língua, né? Não sei como é a relação da maioria de vocês aí com o inglês, mas muitos sempre ficam com esse medo, com esse receio por conta de se tratar de uma língua estrangeira. Mas aí a gente tem um texto, você vai ter que fazer, obviamente, a interpretação para estar respondendo as perguntas. As perguntas, elas também têm conteúdos bem variados, que a gente vai estar vendo aqui ao longo da aula. E normalmente é dividida em dois textos a prova. O primeiro texto você responde ali uma certa quantidade de perguntas e o final da prova, as últimas 3 ou 2 questões ali, normalmente voltada para outro tipo de texto. Às vezes continua sendo um texto literário, às vezes continua sendo o mesmo tipo de texto, ou às vezes ele varia e vai para, por exemplo, uma história em quadrinhos, ou uma charge, ou algum tipo de outro elemento que eles colocam ali para a gente estar analisando diferentemente da primeira parte. Então, essa é a estrutura geral da prova, né? É o que vocês vão estar encontrando ali no momento que vocês forem fazer, independente de como vai ser. É isso que vocês têm que ter em mente, que vocês vão estar enfrentando ali. Mas também vai ser tranquilo, a gente vai ver aqui durante a aula que a gente consegue desenvolver aí de acordo com algumas técnicas, alguns macetes que a gente vai estar vendo aqui, que vai conseguir estar ajudando a gente a desenvolver uma prova bem tranquila. Os conteúdos, como eu coloquei aqui, normalmente é esse daqui, é a interpretação de texto, são gêneros textuais que eles cobram ali, o uso de verbos, aí ele vai um pouco mais para o lado da gramática do inglês, né, que a gente vai estar vendo isso daqui também, que também tem essa questão, muitas das vezes tem interpretação junto com gramática, tem muito essa questão do vamos estar identificando o significado de uma expressão ou de alguma palavra de acordo com o contexto, então isso também é importante vocês terem em mente, e por último coloquei ali como um conteúdo bem recorrente, que é a análise dos elementos do texto, né, aí vai, como eu falei, vai variar bastante, se vai ter essa coisa do verbal e não verbal, né, dependendo se tiver charge, história em quadrinhos, e assim por diante. Tá bom? Então, foi isso daqui, é só para a gente ter uma noção inicial, assim como eu fiz na outra aula, eu comecei iniciando assim, só para a gente ter uma ideia aí do que a gente encontra na prova e como a gente pode estar se preparando para enfrentar. E na outra aula eu pedi para os alunos colocarem aí
no chat as maiores dúvidas que vocês têm em relação ao inglês, em relação à prova, para a gente estar aí também, para eu estar dando uma olhada e ter noção do que a gente pode estar trabalhando aí nas próximas aulas, tá? Então, seria ótimo se vocês pudessem fazer isso aí agora e ir colocando no chat o que vocês têm dificuldade, qual é a relação de vocês com o inglês, o que vocês precisam, né? Tá vendo mais aqui nas aulas para a gente estar conseguindo desenvolver um trabalho bem tranquilo, viu? Então, podem colocar aí que ao longo da aula a gente vai voltando nesses pontos e discutindo. Aí aqui eu coloquei como que a gente pode se preparar para a aula, né? As dicas principais de como vocês podem estar preparados para enfrentar ali a prova. E como eu disse que o foco da UERJ é trabalhar textos, é trabalhar interpretação, independente do tipo de texto que eles colocam ali, o importante para vocês é terem uma leitura ativa, né? Ou seja, vocês têm que ler textos em inglês. Tipo assim, cria uma rotina de estudos, que vocês têm que ter, obviamente, como qualquer outra matéria. Façam a mesma coisa para o inglês e tiram uns 5 minutos do seu dia, 10 minutos do seu dia para estar lendo textos em inglês, para assim vocês adquirirem vocabulário, adquirirem conhecimento ali, interpretação. Tudo isso vai ser muito importante, porque aí vocês vão se habituando e lá na hora da prova, quando vocês se depararem com o texto, vocês não vão estar estranhando tanto, porque vocês já vão ter tido esse contato inicial. Isso daqui serve tanto para a pessoa que já tem uma certa facilidade com o inglês, até para aquelas pessoas que não têm nenhuma facilidade com o inglês. Alguém colocou aqui que tem dificuldade em tudo. Então, isso é muito importante, vocês terem esse contato ativo com a língua, né? Vocês não estranharem ali o contato com a língua. Então, vocês têm que ter uma leitura. Leia, nem que seja um parágrafo de um texto ou qualquer coisa assim, simples, mas em inglês. Entendeu? Para vocês estarem conseguindo praticar esse tipo de leitura e se preparar melhor lá para o dia da prova. A pessoa que tem dificuldade em escrever em inglês, em questão de gramática também, pode até ficar tranquila, porque a maioria das respostas que vocês têm que dar ali na prova está em português, é muito difícil eles pedirem para vocês responderem em inglês, mas é um ponto que a gente vai estar vendo aqui também. Tempos verbais, verbos, é uma coisa que a gente também vai estar vendo, porque é muito importante e sempre é cobrado de forma indireta ou indireta ali na prova. Em questão de formular resposta, seguindo aqui o vocabulário específico e tudo mais, a gente vai ver isso hoje também na aula, então é bom vocês estarem atentos também, esses pontos aqui são muito importantes, porque não é simplesmente vocês saberem a resposta, tem que saber como responder também, a gente vai ver isso aqui hoje, então fique tranquilo. Então, como estou falando aqui no geral, a leitura ativa, a leitura aí constante de vocês vai ser muito importante, porque o texto que vocês vão se deparar lá vai estar em inglês, então vocês têm que tirar aí uns minutinhos de estudo por dia para dedicar uma leitura, nem que seja qualquer coisa simples em inglês, para vocês estarem se habituando à língua, para vocês estarem adquirindo novos vocabulários e tá aí, né, conseguindo otimizar o tempo de vocês de leitura em inglês. Tanto que eu coloquei aqui as técnicas que a gente viu na semana passada, né? Não, foi semana passada não. Na nossa primeira aula aqui, que foi do skimming e do scanning, né? Que são técnicas muito importantes e que otimizam nosso tempo nessa questão de leitura, quando a gente está falando de prova, né? Que aí a gente faz aquela leitura rápida, que é o skimming, né? Você pegar apenas os pontos principais ali do texto, e depois a gente tem o scanning, que é aquela leitura já quando a gente só quer identificar um ponto específico do texto para responder a questão que a gente está ali precisando responder. Então, isso daí também é uma forma de vocês estarem praticando a leitura de vocês e estar otimizando o tempo, vocês irem ali praticando esse ponto, porque na prova pode ser que isso ajude muito vocês e seja uma coisa que vocês consigam usar ao favor de vocês. Isso daqui, para a pessoa que, por exemplo, tem facilidade já com a língua, pode já começar fazendo uma leitura assim, né, usando essas técnicas na prova. A pessoa que não tem, quer garantir de qualquer forma o entendimento completo do texto, faz a leitura e depois vai para esses pontos aí, né, de técnicas de leitura, que também auxilia muito. A gente viu isso na outra aula, tem um material lá no WhatsApp, então se vocês quiserem conferir e depois tiver, enfim, qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando também. E
A questão aí, como eu falei, na prova eles cobram certos pontos gramaticais, então vocês têm que ter em mente qual é a minha dificuldade em gramática em inglês. É tempo verbal. Então, tira um tempo aí para vocês estarem vendo a questão de tempos verbais em inglês, por exemplo, ou, nossa, o uso de verbo, significado de palavras, qualquer ponto assim mais específico que vocês tenham dúvida. É bom vocês estarem aí tirando um tempinho também de estudo para vocês estarem praticando, né? Por isso que eu coloquei ali criar um cronograma de estudos, né? Porque vai ser importante, assim como qualquer outra matéria, vocês têm que estudar o inglês também. Então, vocês fazem isso daí de cada dia, nem que seja 5 minutos por dia, vocês revisarem um ponto que vocês têm dúvida aí, principalmente relacionado à gramática, que é o que eu mais escuto aqui, né? Normalmente, quando a gente fala aqui dos pontos que podem ser negativos na aula, né? Na realização da prova, na parte de inglês. E aí, agora a gente vai estar vendo aqui a prova da semana passada, que foi o que a gente viu, a gente começou vendo na nossa primeira aula, que foi a prova do ano passado, de inglês. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. A prova está lá no grupo, quem precisar acessar por lá também para facilitar, enfim, podem ficar tranquilos, a prova está lá, mas eu também estou compartilhando aqui, para vocês conseguirem visualizar bem. E aí a gente começou resolvendo algumas questões aqui, mas aí primeiro a gente vai falar aqui do texto, né? Já que tem muito lá dos alunos, a gente vai refazer essa parte aqui que eu acho importante. E a gente tem aqui na prova de inglês do ano passado o curioso caso de Benjamin Button. Como eu falei, às vezes ter um conhecimento prévio de alguns textos, alguns casos é importante, porque você já vai mais preparado para a prova. Por exemplo, esse daqui pode ser que muita gente conheça, muita gente também não, né? Aí varia bastante. Mas tem aí o texto que é o curioso caso de Benjamin Button, ninguém conhece, que a gente vai estar vendo aqui hoje. Na última aula a gente já destrinchou o texto, traduziu parte por parte, né? Mais bonitinho. A gente pode estar fazendo isso daqui hoje também, dado que é uma nova aula e a gente tem novos alunos. Não seria um problema. Todo mundo aí está conseguindo ter acesso ao texto? Tem alguma pergunta específica? Porque nesse texto aqui a gente já viu na última aula, aí eu pedi para vocês virem já com uma ideia, né, do que o texto trata. Tá ótimo. Então aqui a gente tem um trecho que vai relatar o momento aí do personagem principal. Para quem não conhece o caso do Benjamin Button, ele nasce já sendo idoso, e ele faz o ciclo contrário, que é o natural nosso, tipo, nascer, beber e morrer. Idoso, ele nasce idoso e morre bebê. É um curioso caso, realmente. Aí aqui está narrando esses momentos da vida dele, né? Esse texto aqui começa narrando a parte do pai dele, né? Indo lá conhecer ele no hospital. Ele tinha acabado, a mãe dele tinha acabado de parir, e ele foi lá conhecer o filho. Aí aqui ele está relatando como que foi esse primeiro contato com o filho dele. Ele achou até que era uma brincadeira por parte da equipe médica, quando ele chegou lá e viu um idoso no lugar do seu filho, porque ele estava esperando um bebê, naturalmente, né? E ele encontra um idoso. Aí aqui, essa é a primeira parte aqui desse texto. Depois a gente tem ali quando ele já está falando um pouco mais sobre a vida dele, né, continuando, ele falando que ele começou a perceber que ele estava ficando mais novo, aí o cabelo dele já estava ficando mais escuro, ele começa a narrar pontos mais específicos em relação à aparência, e nesse final aqui ele está falando sobre quando ele fica criancinha novamente, está indo ali para o jardim de infância e tudo mais, e não entendia muito bem como as coisas estavam acontecendo, porque ele estava ficando criança, então ele estava perdendo essa coisa do adulto, que é ter um pensamento mais lógico e tudo mais. Como a gente já fez a leitura desse texto na última aula, eu não sei se a maioria das pessoas que estão aqui estavam na última aula também, então eu não sei se seria necessário a gente estar revendo o texto aqui novamente. O que vocês acham? Falam aí.
ou se você já tem ideia já tinha visto, o material já estava lá no grupo. Certo. Vamos estar fazendo aqui, de qualquer forma, então, uma leitura mais específica aqui desse texto. O texto aqui, como eu falei, ele começa falando do Young Miss and Mr. Roger Button were 50 years ahead of style when they decided one day in the summer of 1860 that the first baby should be born in a hospital. This was their first experience with the charming old custom of having babies. Miss Button was naturally nervous. He hoped it would be a boy so that he could be sent to Yale College in Connecticut. Essa primeira parte aqui, né, ele está falando especificamente ali de como que foi o nascimento, deles terem decidido ter o bebê no hospital, que naquela época era uma decisão, assim, incomum, né, já que era ali verão de 1860, era uma coisa comum para aquela época, e está falando que o Miss Button estava naturalmente nervoso e ele esperava que fosse um menino para que ele pudesse ir para Yale, né, em Connecticut. Aí aqui tem até uma expressão interessante que a gente chegou a ver na nossa primeira aula, que é 50 years ahead of style, ou só ahead of style. Alguém sabe o que significa essa expressão? É uma expressão que a gente chegou a ver e que eles colocam aqui, inclusive. É uma cobrança que às vezes tem na UERJ, né? Saber ali o significado de uma expressão, ou como que ela se encaixa ali, dependendo do contexto. Alguém conhece essa expressão? 50 years ahead of style? Ninguém conhece? Então, gente, estava esperando que alguém conhecesse. É isso mesmo, Amanda, é isso mesmo. Exatamente também, Ana Vitória. É bem isso mesmo. Seria que eles seria uma expressão para dizer que eles são à frente do seu tempo. Aí, como tem 50 years ahead, tá tipo bem específico, esses 50 anos, seria 50 anos à frente do seu tempo, antes do seu tempo. Qualquer coisa nesse sentido mesmo. É uma coisa que a gente vai estar vendo nas próximas aulas também, porque essas expressões idiomáticas é uma coisa que costuma ter na prova, né? Então, por via das dúvidas, a gente pode estar vendo. Depois, nessa próxima parte aqui, ele está falando só sobre a questão do ele ter acordado on the September morning consecrated to the enormous event. He arose nervously at 6 o'clock, dressed himself, adjusted an impeccable stock, and hurried forth through the streets of Baltimore to the hospital to determine whether the darkness of the night had borne a new life upon its bosom. Alguém tem... Gente, vocês têm pergunta também em questão de vocabulário, uma coisa assim mais específica, vocês podem ir falando. Nessa parte aqui, ele só está descrevendo como que foi ali a manhã do nascimento, né, do filho dele. Ele acordou nervoso às 6 da manhã, se preparou todo e foi pelas ruas ali de Baltimore a caminho do hospital, e como que foi esse caminho até lá. E é uma descrição um pouco mais curta, mas também sobre esse momento aí do nascimento. Aí ele, quando chega no hospital, ele vê a nurse was sitting behind a desk in the opaque gloom of the hall. Slowing his shame, Miss Button approached her. Aí tá falando que tinha uma enfermeira ali sentada atrás de uma mesa, né, com a luz opaca ali com o brilho opaco ali do corredor. Aí ele falou que, tipo, engolindo a sua vergonha, o Miss Button, ele vai e aborda ela. Ele fala, tipo, bom dia, eu sou Miss Button, eu quero ver meu filho. Aí a enfermeira tem uma expressão ali um pouco de surpresa, de espanto, né? Aí tá escrito aqui, at this look, a utter terror spread itself over the girl's face. She rose to her feet and seemed about to fly from the hall. Aí tá falando ali que ela tava, né, nervosa e parecia querer fugir ali, né? Parecia estar prestes a fugir ali do corredor. E aí ela fala, tipo, ah, claro, claro, vai lá pra cima, tipo, suba as escadas. Peraí que alguém mandou aqui, prof, eu fiz algumas provas possíveis hoje, de inglês especificamente, as questões no caso de interpretação de texto. Você acha que vale a pena estudar as estruturas de frases de present perfect continuous?
Então, como a gente vai ver aqui, a maioria das questões é realmente interpretação. Quando tem um pouco mais de gramática, é uma gramática mais misturada com a interpretação, ou relacionado à significação da frase, contexto. Isso daqui acrescenta algum significado à frase, qual que seria a diferença. Eu acho que é bom você ter uma ideia, principalmente de tempos verbais, né? Porque isso é importante, a gente vai ver que tem umas questões ali que pede, mas também não precisa estudar todas ou se tentar a cada uma delas, pode fazer apenas uma revisão geral, que é importante sim você ter essa ideia, mas não precisa se prender tanto a isso, não. Apesar de ser importante você já ter uma ideia. Porque tem algumas questões que eles pedem isso sim, então é bom vocês estarem vendo essa parte aí, tá bom? E aí a gente continua aqui no texto, a gente continua falando aí sobre esse primeiro contato do Miss Bottom com seu filho, aí ele vê que tinha um senhor no lugar do seu filho, aí ele continua aqui. Aí a primeira reação que ele tem, que ele fica nervoso, né, porque ele acha que é uma piada ali do hospital, o que aconteceu, de estar um senhor no lugar do filho dele, e aí tem a resposta da enfermeira falando que não é uma brincadeira, que não é uma brincadeira para elas. Enfim, a gente continua aqui, e aí a enfermeira fala para ele levar a criança para casa imediatamente. Aqui, como eu disse, eles vão estar falando mais especificamente dessa questão aí da mudança que o Benjamin vai estar sentindo em sua aparência, em seu estado físico. O cabelo dele, que antes era cinza, começa a escurecer, sua postura começa a ficar mais ereta. Então, ele está apenas falando aí dessa mudança que ele passa a ter ali, né, nesse processo que é o contrário do natural, vamos dizer assim. E no final ele só descreve de forma bem breve mesmo essa questão dele estar já um bebê, né, que é essa última parte aqui da história da vida do Benjamin Button, que é literalmente o contrário do que normalmente acontece. Aí a gente já tem as questões aqui para a gente começar a desenvolver. E aí a gente tem a questão 1. Mas espera aí, antes da gente ir para as questões, ainda tem alguma pergunta relacionada ao texto que vocês queiram fazer? Vocabulário, não entendi, ou quer ver alguma coisa específica, ou a gente pode dar continuidade? Porque aqui a gente já tem a nossa primeira pergunta, né, relacionada aí ao ao texto que está falando: o casal Button toma uma decisão considerada ousada em relação ao tempo em que vive. Indica a decisão tomada pelo casal e em seguida retire do texto em inglês a expressão que evidencia que o casal estava à frente do seu tempo. Isso daqui a gente já tinha respondido na nossa última aula, mas é bom a gente estar retomando aí esses pontos para que todos comecem a acompanhar a aula todos juntos aí. Alguém consegue já me responder essa primeira aqui? Isso, Joaquim, a expressão é head of style. Exatamente. Que é o que a gente comentou lá quando estava lendo o texto, né? Que é justamente essa expressão de falar que a pessoa é à frente do seu tempo. As questões, elas são respondidas em português. Quando a prova fala para responder em inglês, ela evidencia, tanto que aqui botou retire do texto em inglês a expressão. Então, apenas a expressão vocês vão colocar em inglês. O restante da resposta vocês podem estar desenvolvendo em português. É um detalhe que eles colocam na prova, é importante para vocês se atentarem ao responder. Mas bem aqui no início, aqui eu não parei, ó, as questões deverão ser respondidas em língua portuguesa. A língua estrangeira só deverá ser utilizada quando o enunciado exigir. Então, vocês podem ficar despreocupados que pelo menos isso daqui, vocês não vão estar desenvolvendo tudo em inglês aqui. Pelo menos as respostas vão estar em português mesmo. Em inglês é só quando for necessário. Então, para essa primeira questão aqui, a gente tem como resposta que o casal Button toma uma decisão considerada ousada para o tempo em que vive, ao decidir que seu primeiro bebê nasceria em um hospital.
No texto, a expressão que evidencia que o casal estava à frente de seu tempo é 50 years ahead of style. Nesse sentido aqui, vocês nem precisariam colocar o 50 years, fica a escolha de vocês, mas se vocês colocassem também estaria correto. Aí aqui já é uma resposta que vocês poderiam estar usando aí para se basear, né, em como vocês poderiam responder, né, as questões e tudo mais. A linguagem ela tem que ser clara, vocês têm que responder todos os pontos necessários ali, exigidos pelo enunciado. Aqui ele exigiu mais de uma coisa, que foi a questão da decisão tomada pelo casal e depois a expressão. E foi exatamente isso que a gente respondeu aqui, e por isso que está correto. Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tranquilo? Ótimo. Aí a gente tem a próxima questão aqui, a gente já tinha visto na última aula também, e é que o Roger Button nutria um sonho em relação à criança que iria nascer. No entanto, a realização desse sonho estava condicionado à concretização de uma... Ai, peraí que eu não estou conseguindo ler agora. De uma expectativa. Explicite a expectativa e o sonho de Miss Button. Aqui eu também já coloquei a resposta para vocês, é um modelo aí que vocês podem estar seguindo de resposta, fica a critério de vocês, mas não tem só uma resposta correta, quer dizer, tem só uma resposta correta, mas a maneira de você desenvolver, né, fica livre, é de cada um. Aí eu coloquei aqui, Miss Bottom tinha um sonho de que seu filho fosse um menino, que isso está bem explícito lá no início do texto, a gente chegou a ler essa parte juntos, esse sonho estava condicionado à expectativa de que se o bebê fosse do sexo masculino, ele pudesse ser enviado para Yale College, em Connecticut. Tudo certo? Vocês podem estar respondendo do jeito que vocês quiserem aí também no chat, para a gente ir discutindo também a forma que vocês falam, porque, como eu falei, aqui é apenas um exemplo, mas vocês podem responderem do jeito que vocês quiserem, fica bem aberto mesmo, não é tranquilo. E se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre alguma coisa que eu estou falando aqui também, pode falar aí no chat, que eu vou sempre dando uma olhada. A questão 3 é Roger Bottom manifesta sentimentos diferentes antes e depois do nascimento da criança. Identifique esses dois sentimentos. Aí, antes do nascimento da criança, a gente vê ali que logo no início do texto ele está falando que ele estava nervoso, ele acordou cedo, ou seja, ele está ansioso, se preparou todo, foi em direção ao hospital, né? Então ele estava com aquele nervosismo, aquela ansiedade do nascimento do bebê, e depois ele fica bem nervoso, né? Bem chateado ao perceber que quando ele chega lá na sala do parto e se encontra, depara ali com o Senhor, né? Ele fica nervoso, com raiva, ele grita com a enfermeira, né? Em relação a isso, porque ele não entende o que está acontecendo, acha que é uma pegadinha, inclusive. Então, é isso que vocês vão estar colocando aqui, esses dois sentimentos seria antes do nascimento, essa ansiedade, esse nervosismo, e depois vocês podem colocar essa raiva, esse sentimento de explosão, né, que ele teve ali depois de chateação, que aí já foi o contrário do que ele estava ali no início. Aí aqui, como eu falei, tem sempre um modelo de resposta, né, vocês podem estar seguindo. Aí eu coloquei antes do nascimento da criança, Roger Bottom manifesta sentimentos de nervosismo e esperança. Ele estava ansioso e esperava que o bebê fosse um menino para que pudesse ser enviado para Yale College, em Connecticut. Após o nascimento, Roger Bottom experimenta sentimentos de terror e raiva. Ele fica aterrorizado ao descobrir que o bebê nasceu com a aparência de um homem idoso e se enfurece com o que considera uma piada macabra do hospital. E aí aqui é para vocês terem uma noção de uma resposta mais completa e correta, mas também fica aberta aí a maneira de cada um responder. Aí aqui a gente tem uma outra pergunta, a número 4. She rose to her feet and seemed about to fly from the hall. Se a palavra sublinhada for suprimida, haverá alteração no sentido do enunciado. Explique essa alteração de sentido comparando as duas construções, com ou sem a palavra about. Esse daqui é um pouco mais específico, aí já não está puramente de interpretação, né? Aí aqui, além de você interpretar a partícula about junto na frase, você já tem que ter, né,
uma ideia ali do que vai fazer de diferença em termos de significado, né, de tradução. Mas também acredito que pode ser tranquilo, é o que significa rose to her feet, que seria tipo, ela se levantou, entendeu? Tipo, literalmente não faz muito sentido, mas seria uma expressão que significa isso. Ah, ela se levantou, ficou nas pontas dos pés, entendeu? Tipo, nesse sentido, de levantar mesmo. Aí alguém saberia explicar essa questão? A gente já tem aqui o modelo de resposta, né? Mas a gente tem aí esse uso do about ali. About to fly from the hall e só seemed to fly from the hall. Se eu falo about to fly from the hall, o que isso pode significar? Ou se eu só falo seemed to fly from the hall? Tiro completamente o about. Alguém consegue me explicar aí? De forma breve, das palavras de vocês mesmos, de forma tranquila, como que seria aí essa mudança? Exatamente. Então, a Juliana colocou aqui que com o about, né, fica parecendo que ela está prestes a fazer alguma coisa, e é exatamente isso. Você fala about to fly from the hall, dá a ideia que a pessoa estava quase fazendo alguma coisa e parou. E se você tira completamente o about, parece que aquilo é uma ideia mais concreta, foi algo que realmente se realizou. Então, essa seria a diferença crucial aqui no sentido, com o about e sem o about. Quando a gente fala do about fly from the hall, literalmente, parecia que ela estava prestes a voar pelo corredor. Mas também é uma expressão para a gente falar ali que tipo estava prestes a fugir, entendeu, do local. Então, dependente da tradução que vocês façam aí, essas duas formas cabem, né, para vocês traduzirem. Então, esse about fly from the hall e sem ele que fica dando a ideia de que foi realmente alguma ação que aconteceu, entendeu? Que estava acontecendo. Assim, ela realmente fugiu e o outro ela não fugiu, ela não voou ali pelo corredor. Aí tem a resposta aqui que vocês podem estar usando depois para estudos e tudo mais, vocês podem estar usando ela para se basear. E aqui a gente tem a questão 5. Agora eu já comecei a colocar duas opções de resposta. A resposta 1 e a resposta 2. A gente sempre vai ter uma resposta mais adequada, né, para a prova. A gente agora vai começar a ver aí, não apenas como a gente responde, mas os pontos mais específicos de como uma seria mais adequada e como a outra seria mais inadequada e o porquê. Isso ao mesmo tempo que a gente vê aqui as questões, né, que também é importante. A 5 que a gente tem aqui é It doesn't seem like a joke to us. Identifique o referente de cada pronome sublinhado. Aqui, a gente teria que voltar lá no texto, né, para ter uma ideia, porque já é mais de contexto, né, que a gente tem que ter, mas para entender o it e o us. Vou voltar aqui para ajudar vocês, ajudar a gente a entender. Aqui, achei. Ó, seria essa parte aqui. É justamente a parte que o Miss Bottom acabou de encontrar o filho dele, vê que é um idoso, se deparar com um idoso. Aí ele fala, eu tô maluco? Aí ele fala, isso daqui é algum tipo de brincadeira de mau gosto do hospital? Aí a enfermeira responde, isso não parece uma brincadeira para a gente. It doesn't seem like a joke to us. Essa seria a tradução. É a resposta aí que a gente tem da enfermeira. Aí, agora tendo essa ideia aqui a partir do contexto, esse it vai estar se referindo ao quê? E o us seria quem? Vocês conseguem me responder? Pode ser qualquer pessoa, gente. Ninguém. Ah, tá. Pensei que ninguém ia responder. It seria a situação narrada e us seria a equipe de enfermagem.
Exatamente, Ana também respondeu, mas é para enfermeiras médicas, exatamente. Então, é exatamente isso. Está vendo que quando a gente pega um contexto, a gente entende ali o que está acontecendo, essa parte da interpretação ela fica mais simples, uma coisa que parece um pouco mais específica, no final não é nada tão sério assim, é uma coisa só da gente compreender ali a partir do contexto. E é exatamente isso. Isso seria toda essa situação que envolve o nascimento da criança, né, de ser um idoso, na verdade, não ser uma criança, e o us seria todos que estão ali presentes, a equipe médica, os enfermeiros e afins. Então, seria essa a resposta correta, né? Na hora de responder, é isso que vocês teriam colocado. E agora a gente tem aqui a resposta 1 e a resposta 2. Tendo em base tudo isso que a gente está vendo aí e tendo ideia de que a gente tem um modelo a se seguir de resposta, a gente tem que ter uma linguagem apropriada, a gente tem que ser claro na resposta, linguagem objetiva, responder os pontos principais sem ultrapassar muito também. Qual que seria a resposta adequada para essa aqui, para a questão 5? A 1 ou a 2? O que vocês acham? Manda aí no chat. A resposta 1, vou ler aqui com vocês, é assim, ó. O pronome it refere-se ao fato de o bebê recém-nascido ser um idoso, uma situação considerada absurda pelo Sr. Bottom. Já o pronome us refere-se à equipe de enfermeiras do hospital que estão tentando lidar com a reação do Sr. Bottom diante da condição inesperada do bebê. E a 2 é o pronome it é o fato do bebê ser velhão e o us é o fato do. Não. E o us é o povo do hospital. O it é o bebê estranho e o us são as pessoas do hospital. Qual que seria a mais adequada ali para a gente estar respondendo? Com a resposta 1 ou com a resposta 2? Quem se arrisca a dar um palpite? Eu achei que essa daqui estava tranquila. Aqui é um ponto importante que a gente vai ter que analisar. A questão não é a resposta está errada, porque as duas aqui estão corretas, tá vendo? Porque realmente a gente acabou de ver o I, essa é a questão aí do, da situação do hospital, e o us é o povo, as enfermeiras, a equipe médica. Os dois estão falando exatamente isso, só que uma aqui está com uma linguagem que não é legal, entendeu? Para a gente estar respondendo, que é a 2. Então, a 2 não seria tão adequada assim. A gente está usando termos como velhão, povo do hospital. Assim, a primeira está mais adequada, está com uma linguagem mais tranquila. Não necessariamente vocês vão ter que estar sempre fazendo uma resposta longa e falar tudo e usar termos super técnicos. Não é isso o sentido aqui que eu quero chamar atenção. Quero chamar atenção aqui para o fato da gente estar sempre respondendo com linguagem adequada e conforme é pedido ali pela questão, entendeu? Então, na primeira, a gente tem todos esses quesitos, por isso que a resposta 1 seria a mais adequada. A resposta 2 também está correta, a resposta em si não tem erro, mas a linguagem usada ali não está tranquila. Se fosse, por exemplo, só o pronome it ao fato do bebê ser idoso ou velho, né, não precisava do velhão, e o us é o povo do hospital, também estaria correto, entendeu? Como eu falei, né, sempre sobre a gente estar falando muito ou enchendo linguiça. Também não é isso. Por isso que a 1 seria a mais correta nesse caso, tá, gente? Mas como eu falei aqui na questão de estar incorreta, porque a outra também está correta. Aí a gente tem agora a 6. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. The process was continuing. A narrativa descreve o processo pelo qual passa o personagem Benjamin Button ao longo de sua vida. Nomeie esse processo e cite duas de suas manifestações. Nomeie também o sentimento que ele nutria a respeito desse processo. Aqui a gente vai ter que estar se atentando, porque a gente tem muitas respostas, muitas questões a serem respondidas aqui. Né? A gente tem a questão do processo, nomear o processo que está acontecendo com o Benjamin Button, duas das consequências, manifestações desse processo, e também o sentimento que ele tem em relação a tudo isso.
Não, Juliana, como eu falei, ali eu botei uma resposta mais completa, mas se você colocasse, o it se refere à situação toda envolvendo o nascimento, sem especificar que é o nascer o bebê do Benjamin Button, que veio idoso ao invés de criança, tipo, sem precisar, sabe, tá se prolongando, também estaria correto você só colocar, tipo, o it se refere à questão envolvendo o nascimento do bebê, ou toda a questão ali do hospital. O nascimento estaria correto. Vocês também não precisam sempre estar se atentando ou se preocupando a falar muito, não, tá bom? Tá tranquilo ali. Ali foi um exemplo que eu coloquei, só para vocês terem essa ideia de como tá respondendo e evitar, porque às vezes é natural. A gente fala de um jeito e tende a escrever daquele jeito, né? Mas aí nessa hora da prova discursiva é legal a gente evitar certos vocabulários que nem tinha ali, como velhão, entendeu? Não é legal a gente colocar isso ali. Então, se colocar só ali a questão do nascimento, estaria correto também. Joaquim, seria growing younger o processo? O processo, na verdade, seria toda essa coisa que envolve o nascimento dele, que seria ele nascer velho e se tornando jovem. A gente tem uma palavra em português mesmo que a gente usa para se referir a esse tipo de coisa, quando a pessoa... Alguém sabe me dizer? Quando a pessoa... É porque eu não quero falar a palavra. Eu quero que alguém me diga. Mas seria isso daí, Joaquim. Só que a gente fala isso, rejuvenescer. Exatamente. Que seria o growing younger, que é o rejuvenescer. Então, é esse o nome do processo que vocês vão estar colocando aqui. Olha, ele até colocou a linha aqui. Exatamente. Ó, deixa eu voltar aqui. Na linha 29, que ele disse aqui pra gente. Ó, he was growing younger. Exatamente. É esse o processo. O próprio texto dá a resposta aí pra gente. A gente vê que é o growing younger, que é literalmente rejuvenescer, como colocaram aqui no chat pra gente, o Joaquim. Então, é exatamente isso. O processo é o processo de você rejuvenescer, ou seja, você ser mais velho e literalmente se tornar mais novo. No caso dele, é bem literalmente mesmo. O caso dele é um caso atípico. Que aí o Joaquim bem colocou ali, colocou até a linha. Então, a primeira parte está respondida, né? A gente já poderia colocar ali. O processo é o de rejuvenescimento, é o de rejuvenescer, qualquer coisa aí nesse sentido. Então, esse primeiro ponto a gente já conseguiu responder. Quais seriam duas de suas manifestações? Então, vamos voltar lá no texto para a gente tentar achar. Esse processo de rejuvenescer, quais são essas duas características, duas consequências que ele traz para a vida do Benjamin Button? Tá tudo nessa parte aqui. Se vocês lerem essa parte aqui, vocês vão achar. Tentem me dizer alguns exemplos aí. Dois, né? No caso, como tá pedindo dois lá, no enunciado, me digam aí. Duas consequências. Vocês conseguem achar aí? Ó, vou dar uma dica mais específica. Ó, essa parte aqui tá falando alguma coisa? Isso daqui também. Essa parte aqui tá falando alguma dessas coisas aí que tá acontecendo. Que é esse processo de rejuvenescimento que provoca na vida do Benjamin. Isso. Exatamente, Joaquim. Que seria essa questão aí do cabelo dele ficando menos acinzentado, né? Quer dizer, mais acinzentado, menos branco, menos ralo. Ele está falando isso dali. Depois ele fala também da questão da pele dele ficar mais saudável. Então é isso que vocês poderiam estar usando ali, ó. Skin healthier and firmer. Fala até que está mais firme, né? Então poderia ser as coisas que vocês colocam lá para responder essa questão aqui. Então, a primeira parte a gente respondeu, a segunda também. A primeira parte seria o nome do processo
Aí vocês colocam o nome do processo é o de rejuvenescimento ou rejuvenescer, e duas de suas manifestações, o cabelo se tornar menos branco, menos ralo, qualquer coisa nesse sentido que está escrito lá, e a pele dele ficar mais saudável. Pronto. E aí, por último, ele pede para a gente nomear também um sentimento que o Benjamin Button estava nutrindo em relação a esse processo todo, que também está aqui nessa parte. Aqui, ó, nesse final ele está falando, inclusive, como ele estava se sentindo em relação a isso. Então, boa noite, tudo bem, Maju? Sem problemas. A gente está vendo aqui a prova que a gente começou a ver, na verdade, a nossa primeira aula, então você ainda chegou numa parte boa, que você consegue acompanhar aqui com a gente, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, você pode ir falando aí no chat que a gente vai conversando. Nessa última frase ali, ó, gente, dessa 6, ele está falando como ele estava se sentindo. Que tá tipo, ó, there was no doubt of it. He looked now like a man of 30. Então, tipo, não tinha dúvida sobre isso. Ele estava parecendo agora como um homem de 30 anos, né? Aí ele tá, instead of being delightfully, então, em vez de ele estar, tipo, nossa, prazeroso com isso, feliz, ele estava o quê? He was uneasy. Que aí é esse o sentimento que ele está colocando aqui como ele estava se sentindo, né? O Joaquim colocou aqui, quando voltou para o jardim de infância, ele ficou com medo. Chorou porque os outros garotos eram maiores que eles. Essa daí responde sim. Mas a outra questão, Joaquim, aqui ele está falando sobre o sentimento que o Benjamin Button estava tendo em relação a esse processo de rejuvenescimento, entendeu? Então, por isso que aqui, nessa última frasezinha aqui mesmo, dessa parte que ele está narrando, mais especificamente para a gente, quais são essas transformações que ele está sentindo, ele fala sobre esse sentimento também. Então, ele não estava, tipo, completamente feliz com o que ele estava sentindo. Ele estava se sentindo um pouco desconfortável com todo esse processo. Ele não era feliz. Entendeu? Era essa a resposta que a gente tem que colocar aqui. Anis seria esse sentimento de, tipo assim, desconforto. Ele estava desconfortável, inquieto, sabe, em relação a esse processo. Que seria mais ou menos o que significa nisso. Então, essa seria a resposta correta aqui para essa número 6, gente. A primeira parte seria falar o nome do processo, que é o processo de rejuvenescimento. Segundo, transformações. A gente viu aqui, Joaquim falou aqui para gente, a questão do cabelo dele tá ficando mais cinza em vez de branco. E também essa questão aí da pele dele ficando mais saudável, por exemplo, seriam ótimos exemplos para a gente colocar dessa transformação. E o último, que seria esse sentimento, ele está sendo descrito ali, como eu destaquei, que seria esse sentimento de desconforto, inquietação, né, em relação a todo esse processo que envolvia o rejuvenescimento dele. Novamente, a gente tem aqui, ó, resposta 1, resposta 2, a gente tem duas formas de responder, uma mais correta do que a outra, né? As duas estariam tranquilas, mas uma está mais adequada, com a linguagem mais adequada. Isso daqui é tudo para vocês irem comparando na hora de estudar e vocês terem um guia, né? Para vocês saberem mais ou menos como vocês podem estar se expressando na hora de responder um exame discursivo. Tá bom? Por isso que eu optei por colocar essa parte aqui. Espero que ajude vocês aí a ter uma ideia, porque muitos de vocês sempre falam desse ponto de falar, né, como escrever bem na prova, então isso daí é um bom guia, um bom passo para a gente estar começando. A resposta 1, a gente tem o processo descrito em um envelhecimento reverso de Benjamin Button, né, que seria essa coisa do rejuvenescimento. Duas manifestações desse processo são: primeiro, a transformação do cabelo do Benjamin, que estava escurecendo, e segundo, a melhora de sua pele, tornando-se mais saudável e firme. Por fim, Benjamin nutria um sentimento de inquietação e apreensão em relação a esse processo. Resposta 1. A 2, temos o processo que Benjamin passa é como ele fica mais novo. Duas manifestações são
que o cabelo dele muda de cor e ele fica mais saudável. Benjamin se sente feliz com isso, mas também um pouco confuso. Quais dessas duas respostas, se fosse uma questão de escolha, vocês escolheriam? A 1 ou a 2? Quem tem palpites aí? Ih, não tá aparecendo para vocês? Não tá aparecendo na tela? Oh, meu Deus, eu não sei o que houve, então. Peraí, deixa eu voltar para a tela antiga. Essa tela tá aparecendo? A da prova? Então vou tentar voltar lá. Peraí. Agora mudou, gente? Agora sim, agora fez sentido, então, né, o que eu tava falando. Então, é exatamente isso. Desconsidera o fato que eu estava viajando aqui. Temos aqui agora a resposta 1 e a resposta 2, para a gente estar escolhendo qual que seria aí a mais adequada. Agora acho que vocês conseguem opinar, né? Agora que vocês estão conseguindo ver. Quem arrisca falar aí? 1 ou 2? Isso mesmo, Juliana, a 1. Vânia, correto também, é a 1. A 1, como eu falei, a gente está falando dos pontos usando uma linguagem tranquila, né? Não tem nada inadequado aqui nessa primeira parte. A 2, apesar de estar correto também a forma, o único erro que eu poderia considerar aqui seria essa questão na hora de descrever o sentimento do Benjamin Button. Fala que ele se sente feliz com isso. E ele não se sente nem um pouco feliz com isso. Apesar dele se sentir confuso, inquieto e tudo mais, estaria errado por colocar essa questão aí dele estar feliz, tá bom? Então, a resposta 1 seria novamente a mais adequada aqui para a gente estar escolhendo, para a gente responder. Alguma dúvida, gente, até agora? Ou tá tudo bem, vocês estão conseguindo acompanhar? Se eu estiver indo muito rápido, vocês vão me desacelerando, porque eu acelerei bastante, porque a gente já viu isso daqui na aula passada, eu tô indo mais de boa. Mas um ponto importante aqui, ó, por exemplo, aproveitar aqui que a gente estava falando dessa questão verbal e tudo mais, ainda nessa questão aqui, a gente tem, por exemplo, ó, the process was continuing. Qual é o tempo verbal? Vocês conseguem me dizer o tempo verbal dessa frase aqui? No modo mais simples, não precisa ser específico. Sabem me dizer se essa frase está no passado, presente ou futuro? Vocês conseguem identificar isso? Aproveitar como a gente já está aqui falando? Muito bem, Maria Eduarda. Past continuous, ó. Eu falei para falar o básico, você ainda falou tudo completo. Gostei, exatamente. É o past continuous. Por que ele está no past continuous? Como que você consegue identificar que ele está, por exemplo, no passado? Qual é a marca que a gente tem ali, que a gente consegue identificar que o tempo verbal está no passado aqui? Passado contínuo, como a Maria Eduarda falou. Alguém sabe me dizer? Se não souber, tá tudo bem também, gente, que a gente vai ver tudo agora. Tranquilo, então vamos ver aqui, ó. A gente sabe que tá no past continuous por conta do uso do was e principalmente por conta do uso do ing. Por isso que é o passado contínuo, né? Exatamente, Maria Eduarda. Quando a gente se depara com verbos com ing no final, vocês vão saber que é algum tempo verbal contínuo. Seja ele presente contínuo, passado contínuo, futuro contínuo, vai ser sempre contínuo, porque você tem um ing, é a marca verbal desse tempo, entendeu? Que é o equivalente ao NDO do português, que é o andando, caminhando, correndo. Tudo que tem essa terminação no português é o ing no inglês. Então, walking, running, qualquer coisa aí, drinking. Então, qualquer coisa que tiver com esse ing no final, vocês vão saber que está no continuous. Mas como a gente sabe também, se, por exemplo, o verbo não tivesse
aqui no contínuo, tivesse apenas no passado, a gente também poderia identificar por conta do verb to be. Nesse caso aqui, a gente tem o verb to be no passado. Então, também é uma marca desse tempo verbal e uma marca de que a frase está no passado, por conta do verb to be. Então, gente, como tem algumas questões que eles pedem esse tipo de tempo verbal, o que vocês têm que ter ideia? Identificar se está presente, passado ou futuro, que é o simples, entendeu? Não precisa saber que é o contínuo ou não, se é o present perfect ou qualquer outra coisa. Sabendo vocês identificar presente, passado e futuro, o resto já é sucesso. Aqui a gente sabe que está no passado por conta do was, que é o verb to be no passado, e por conta do ING. Até o ING não dá muita ideia para a gente, né? Porque o ING correndo, andando, pode deixar bem abstrato. A gente sabe que está no passado por conta do was. Então, a gente tem que se identificar, a gente tem que saber identificar na frase sempre o verb to be, se ele está no presente, futuro ou no passado. Se tiver was ou were, passado. Am, is ou are, presente. Se tiver o will be ou apenas o will, vai ser futuro. É isso que vocês têm que ter em mente em relação a tempos verbais em inglês. Entendeu? Depois a gente vai ver isso bem mais específico, mas já é uma dica que eu deixo aqui para vocês, entendeu? Identifiquem sempre na frase, caso for, né, eles estiverem pedindo para vocês identificarem o verbo ou identificarem o tempo ali que ele está sendo ocorrendo a ação, vocês sempre vai para o verbo e para o verb to be. Se não tiver o verb to be, foquem no verbo. Então, acabou ali o verbo. Aqui acabou com ing, mas se acabou com ed, ied ou apenas o d, deixa eu ver outros exemplos aqui, também está no passado. Por exemplo, aqui, ó, looked, terminou com ed, passado. Lightly, ed, passado também. Entendeu? Qualquer dessas dicasinhas assim, é bom para vocês terem menos. Ó, turned também está no passado. Então, é bom para vocês terem essa ideia aí em relação ao tempo verbal. Eles ali estão no passado, a gente não tem o verb to be, mas a gente tem essa marca aí do passado, que é o uso do ed ao final dos verbos, ou d e ed, que aí você já consegue falar o tempo verbal, que é passado. Se for futuro, vai ter sempre o will, que é esse caso daqui, ó. Will, ele está contraído aqui, né? Mas é you will have to take him home. Então tá com will também. Aí vocês sabem que tá no futuro. Deixa eu ver se tem algum no presente aqui. Porque esse texto aqui eu acho que não vai ter. Que tá falando de algo que tá acontecendo, que aconteceu. Então acho que... realmente, o futuro eu vou estar devendo. É. I want to see a child seria um bom exemplo aí também. Que o verbo tá na sua forma neutra, então ele também tá tranquilo. Vocês conseguem identificar que tá no presente. Tranquilo? Deu para vocês entenderem mais ou menos? Acho que alguém falou que estava com dúvida em tempos verbais, acabei usando aquele exemplo lá da 6 para a gente falar um pouco de tempos verbais. Acho que tem alguma outra questão aqui nessa prova que fala de tempo verbal, então é importante vocês terem isso em mente. Para vocês que vão começar a estudar a questão de tempo verbal do inglês, vai para isso daí. Começa vocês tentando identificar se está no presente, passado ou futuro, que é o básico, vocês saberem identificar, e depois vocês vão para esse mais específico. Aqui, como a Maria Eduarda respondeu, já era o contínuo, então tá tranquilo, ela já foi mais específica, mas começa lá no básico, para depois vocês chegarem aí no nível da Maria Eduarda e já saber falar logo, ó, tais contínuas. A maioria das questões são sim, Maria Eduarda. Já são em questão de interpretação, sempre relacionada ao texto, né? Que ele apresenta logo lá no início. É muito difícil fugir, né? Na verdade, eu acho que não foge. Eles mantêm esse padrão de sempre estarem perguntando ou de interpretação em relação ao texto, ou de alguma coisa mais gramatical, o que é um pouco difícil, mas também tem. Mas é sempre nessa pegada. Quando eles mudam e não pegam sobre o texto, é porque eles colocam outro. Aí vocês começam a responder em relação a outro texto, mas é simplesmente isso. É tranquilo. Exatamente, é mais fácil. Vocês conseguem desenvolver de forma bem mais leve.
Vocês conseguem ler o texto lá, por isso que eu falo das técnicas de skimming, de scanning. Elas são importantes, porque vocês leem o texto lá de início, depois só vão fazendo a leitura ali rápida, específica, para conseguir responder as questões, mas, tipo, sem necessidade de vocês se prenderem e se preocuparem muito. A gente tem agora aqui a 7, que é a vida peculiar de Benjamin Button e as dificuldades que enfrenta se relacionam com a disparidade entre sua idade cronológica e sua aparência. Descreva sua aparência logo após o nascimento. Em seguida, identifique duas dificuldades enfrentadas pelo personagem quando estava na pré-escola. Tá vendo que nesse aqui eles dividiram? Lá no início, as primeiras questões era sobre a primeira parte do texto. Depois era sobre a segunda ali, que ele estava escrevendo a aparência e tudo mais. E agora, a 7 é sobre a última partezinha ali, que é a questão da experiência dele na pré-escola. É uma coisa que normalmente a UERJ segue também, para vocês se atentarem. Tem sempre uma ordenzinha assim. Eles não começam falando do final, depois vai para o início do texto, sempre tem essa ordenzinha aí, o que é bom. Inclusive, então, vindo aqui só para essa parte final do texto, que ele está escrevendo como ele se sentia no jardim de infância ali. Como é que vocês... Meu Deus. Gente, agora vocês estão vendo o texto? Tá certo? Agora eu tô até com medo. Vocês estão vendo o texto? Ah, tá. Então vamos aqui pro texto. Agora a gente vai só para essa parte finalzinha aqui do texto, onde ele está descrevendo como que foi esses anos finais dele, né, no caso, mas ele estava um bebê, né? Falando como que foi a experiência dele ali no kindergarten, que seria o jardim de infância. Aí ele fala, he went back a third year to the kindergarten, but he was too little now to understand what the bright shiny strips of paper were for. He cried because the other boys were bigger than he, and he was afraid of them. The teacher talked to him, but though he tried to understand, he could not understand at all. Então tá falando aí, ó, nesse finalzinho, como é que ele se sente, como é que foi essa experiência final do Benjamin Button ali, após ficar mais novo. Será que a gente fala isso? Ficar mais novo é estranho, né? Mas aí, então, o que a gente tem que falar? Da aparência dele após o nascimento, que aí a gente já viu lá, inclusive falou, a gente sabe que ele nasce velho, então seria essa a aparência dele, de um idoso. E depois, as duas dificuldades que ele enfrentou, a gente acabou de ver ali na leitura. Vocês conseguiram identificar? Minha leitura também foi rápida, não sei se vocês acompanharam. Fala bem aqui, ó, nesse final. Isso aqui também, ó. Essa daqui é a primeira e isso daqui é a segunda. Qual que seria, então, Maria Eduarda? Você consegue dizer pra gente qual que seria essas duas experiências dele? Aí, Juliana já disse, a sua aparência logo após o nascimento era de um velho de 70 anos, exatamente. Ele não conseguia entender para que serviam os papéis brilhantes e tinha medo dos meninos da escola por serem maiores que ele. Exatamente. É exatamente isso que ele está falando aqui. Inclusive, a gente mudou aí para outra tela da resposta. Que aí a gente tem aqui novamente, ó. Logo após o nascimento, Benjamin Button tinha a aparência de um homem idoso, com cabelo ralo e quase branco e uma longa barba de cor de fumaça que balançava o vento. Duas dificuldades que ele enfrentou na pré-escola foram: primeiro, ele era pequeno demais para entender o propósito das atividades e brinquedos, como as tiras de papel brilhantes. Segundo, ele chorava porque tinha medo dos outros meninos, que eram maiores do que ele e não conseguia se relacionar com eles, apesar das tentativas da professora de ajudá-lo a entender. Essa é a resposta 1. A 2, depois de nascer, o cara parecia um velho todo acabadão. Na pré-escola, ele teve problemas porque não entendia as paradas e estava com medo dos meninos maiores. Mas ele gostava porque era mais fácil. Tendo como base aí o que a gente acabou de ver, qual seria a resposta mais adequada? A 1 ou a 2? Foi até engraçado ler essa agora. A 1, exatamente. Exatamente. Gente, realmente, um velho todo acabadão.
Isso daí, por si só, já parece que não está adequado para vocês responderem no exame discursivo, né? Por favor. Mas como eu falei, a gente tem que sempre que atentar a isso, porque normalmente na fala, conversa aqui, a gente fala esse tipo de coisa e está tudo bem. Só que isso não cabe dentro de um exame discursivo. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa da linguagem, da gente não precisa falar muito, que nem nessa resposta 1 aqui está certa, e seria sim a mais adequada. Mas precisava falar tudo isso daqui? Não, a resposta que inclusive Juliana mandou aqui no chat está muito mais adequada e muito mais curta do que essa primeira aqui. Entendeu? Então é só para vocês terem essa ideia aí de como é que uma resposta ali, essa daqui está bem exagerada, inclusive, fala até do cabelo, fala de uma aparência de um modo mais específico. Mas só falar que ele era a aparência de um velho de 70 anos, a aparência de um idoso, qualquer coisa assim já estaria tranquilo. E ali a questão das duas dificuldades, vocês também poderiam falar de forma mais breve, como a Juliana falou ali no chat, de não entender o propósito das coisas que acontecia, e nem e de ter medo dos meninos maiores. Mas também está tranquilo. A 2 aqui, novamente, não cabe por conta dessas questões aí. Mas a 1 aqui está certinha, e a do Juliana também, que ela mandou aqui, estaria tranquilíssima, para vocês falarem lá, para vocês escreverem lá, né? Na hora do exame discursivo. Tranquilo? Então, a gente chegou aqui às 7. A gente vai agora, ó. Aí, como eu falei, normalmente é dividido, né? A prova do UERJ tem o primeiro texto, tem uma certa quantidade de perguntas, e no final ele coloca outro texto, né? Dividido, coloca um outro texto. Nesse caso aqui, ele colocou uma história em quadrinhos, mas pode ser charge, às vezes é um outro texto, até mesmo continuação do primeiro texto. Enfim, gente, há muitas possibilidades. Então, a gente tem que estar sempre atento a todo tipo de coisa que a UERJ vai colocar ali para gente. Aqui colocou Calvin Hobbes Traveling Time. Então, está falando sobre uma viagem no tempo aqui, do Calvin e do Hobbes. Aí já é uma história em quadrinhos, né? Aí a gente tem aqui, ó, nesse primeiro quadrinho, ele diz que ele tem uma ideia. Aí ele pergunta, para sua história, foi your story? Ele responde, no, I thought of a way I won't have to write one. Ele fala, não, eu pensei numa maneira de não ter que escrever uma. Aí o Hobbes fala, oh no. Aí ele, hop in the time machine, Hobbes. You are going a few hours into the future. I'll have finished my story by then. So we just pick it up and bring it back to the present the way I won't have to write it. Então ele está falando aqui, para ele entrar dentro da caixa, que eles vão viajar no tempo no futuro, que ele não vai precisar escrever história, porque ele já vai apenas pegar a história que ele já escreveu e trazer para o presente. Aí, assim, ele não vai precisar escrever. Aí o Hobbes fala, something doesn't make sense here. Alguma coisa não faz sentido aqui. And I think it's me sitting in this box. E eu acho que é eu sentado aqui, né, estando sentado aqui nessa caixa. Aí ele fala, relax, relaxa, we'll be back as soon as we go. Nós vamos estar, tipo, de volta assim que a gente for, tipo, vai, vapt-vupt. Aí ele fala, greetings, 8:30 Calvin Hobbes, I'm 6:30 Calvin, and this is 6:30 Hobbes. Charmed. Aí eles estão, tipo, saudações, 8:30 Calvin Hobbes, eu sou 6:30 Calvin, e esse é o 6:30 Hobbes. Aí ele fala, charmed, tipo, encantado, né? Estão se cumprimentando. Aí depois, well, since you're from the past, I suppose you know why we're here. Did you do the homework? Aí ele, me? No. Aí ele fala, tipo, já que já que eu tô aqui do passado, eu suponho que você sabe o porquê eu tô aqui. Você fez a lição de casa, né, o homework? Aí ele fala, me? Não, tipo, eu não. Aí ele fala, não, como não? Por que não? Aí ele, because 2 hours ago I went to the future to get it. Aí ele, porque 2 horas atrás eu fui para o futuro pegar isso. Aí ele fala, yeah, and here I am, where is it? Ele fala, sim, aqui tô eu, cadê isso? Ele fala, that's what I said 2 hours ago. Ele fala, isso foi o que eu disse 2 horas atrás. Aí o Hobbes está ali no cantinho junto com outro Hobbes. Aí ele fala, I knew this would never work.
sabia que isso nunca ia acontecer. Enfim, acredito que a linguagem daqui continua tranquila em relação ao primeiro texto. Tem alguma pergunta, alguma coisa aqui que vocês não entenderam em relação ao vocabulário? Ou alguma coisa do tipo? Ou tá tranquilo? Tentei fazer leitura conjunta aqui para a gente conseguir traduzir. Tá ótimo. Como eu falei, gente, a leitura aí sempre ativa de vocês, sempre que vocês tiverem tempo, poder ler, nem que seja uma história em quadrinhos, essas curtinhas assim, qualquer coisa em inglês para vocês irem treinando, esse tipo de coisa já é muito importante, já é muito válido. Então, tentam incluir isso daí no cronograma de estudo de vocês, porque aí lá na hora da prova vocês não vão estranhar tanto. E talvez se sintam até mais confiantes na hora de fazer a leitura lá, independente do texto que aparecer para vocês. Então, é importante até mesmo para vocês adquirirem o vocabulário e um monte de outras coisas. Que eu já disse na primeira aula, eu estou repetindo, já estou me tornando até repetitiva. A questão 8 tem aqui. Com base na leitura dos quadrinhos, indique o plano elaborado pelo personagem Calvin e o que o motivou a elaborá-lo. Quem consegue me responder essa daqui? Alpha pretendia viajar para o futuro através de uma máquina do tempo, com o intuito de evitar produzir sua história, apenas trazendo-a de volta ao presente. Exatamente. Então, qual era o plano elaborado por ele? Exatamente aqui é o que ela respondeu e até mesmo o que motivou ele, já está aqui também, que é evitar produzir a história dele, né? Então, Juliana respondeu tranquilinho aí, corretamente. É bem isso mesmo? Né, que a gente percebe ali que ele tenta ir no futuro para meio que sabotar, né, é para responder sim em português, Vânia. Basicamente, a prova vocês vão responder em português, gente. É bem difícil eles pedirem alguma coisa em inglês, sabe? É bem difícil mesmo. Só teve aquele caso lá de tirar a expressão nessa prova aqui, né, de tirar a expressão em inglês do texto. Mas, tipo assim, o resto é tudo em português. Deixem que bem tranquilos em relação a isso. A não ser que eles coloquem, né? Quando for para ser em inglês, eles vão colocar no enunciado. Então é bom vocês estarem sempre prestando atenção a isso também. Juliana já respondeu essa 8 aqui, então a gente já consegue ir para 9. Aqui, ó, já está um pouco mais específico, mas vai ser tranquilo também, ó. I'll have finished my story by then. Apresente o sentido expresso pela forma verbal sublinhada, em seguida aponte o referente da palavra then. Então, aqui, ó, a gente tem agora uma pergunta aí sobre tempo verbal. Falei que normalmente cai, é de uma forma mais simples, mas cai também. Então, é importante vocês terem essa ideia aí de tempos verbais, como eu já dei ali a dica para vocês. Futuro, presente, passado é o básico que vocês têm que ter aí para a gente estar conseguindo desenvolver, tá bom? Então, identificando isso daí, o resto a gente vai treinando. Então, ó, I have finished. O que a gente consegue identificar aqui, de acordo com o que eu já até falei mais cedo? Aquele LL ali contraído é o will, né? Então, a gente vê aí, I will have seria eu vou ter, né? Que aí seria um futuro. I will have finished. Aí, como eu falei ali, alguma dica para vocês. Quando a gente tem ED, D e ED, a gente tem um verbo na forma passada, né? O que parece estranho, já que a gente está tratando aqui de um futuro com um passado na mesma frase, né? I will have finished. Eu vou ter finalizado, né? Então, seria o sentido expresso aí pela forma. Eu acabei já respondendo, né? Seria esse sentido aí expresso pela forma verbal sublinhada. Alguém consegue completar aí a resposta para mim? Quer mandar aqui no chat? Como que a gente poderia estar respondendo? Mas seria exatamente isso, né? Que vai... esse I have finished, essa ideia do verbo ali, desse tempo verbal, vai justamente dar essa ideia de que é uma coisa que vai ser completada, uma ação que ainda não aconteceu, mas que no futuro, não tem um momento específico, vai estar acontecendo, né? I have finished, eu vou ter finalizado. Então, tipo assim, não está falando exatamente quando, mas dá a entender que é no futuro. Né? Por isso que a gente usa o will ali também.
a forma verbal usada da ideia de já ter feito algo antes de um tempo no futuro. Then se refere ao futuro onde Calvin contraria sua história já pronta. Exatamente. Então, Juliana, o único detalhe que você teria que se atentar aqui na sua resposta é exatamente isso, que não é que ele já fez, já ter feito algo, é algo que ainda vai ser feito em um futuro indeterminado, entendeu? Porque não está específico aqui que futuro seria esse, é daqui a 2 minutos, daqui a 3 minutos, daqui a 5 anos. Então, seria a ideia, né, expressa essa ideia de algo que vai ser realizado no futuro próximo, sabe? Nem próximo, né? No futuro indeterminado mesmo, que aqui não está específico mesmo. Então, é algo que, uma ação que será completada ainda, ok? E aí, nesse contexto aí, tem essa questão que o then, ele vai se referir a esse momento no futuro, no qual o personagem já tem a sua história pronta, que é exatamente a sua segunda parte da resposta aqui, que já estaria correta, tá bom? É só essa primeira parte, esse detalhe aí, importantinho. Então, é exatamente isso que teria que responder aqui. Essa primeira parte ali, do I will have finished, seria essa ideia expressa de que algo será completado em um futuro indeterminado, uma ação que ainda não se completou, e o then seria esse momento do futuro que ainda não aconteceu, que ele já teria a sua tarefa, a sua história preparada, né? Então, tipo, se você traduzir literalmente essa frase, I will have finished my story by then, eu vou ter finalizado minha história até lá. Seria exatamente isso. Entendeu? Alguma dúvida, gente? A gente pode ir para a última? A gente já está na última aqui. Ó, explique por que razão o plano de Calvin falhou. Indique ainda a opinião de Hobbes das 6h30 a respeito desse resultado. Aqui tá vendo? Foi tá bem tranquilo essas últimas questões aqui, inclusive, uma interpretação mais simples, nada muito específico. Normalmente, quando eles colocam char de quadrinhos, eles vão para algum pontos de elementos não verbais e verbais do texto, mas aqui foi realmente mais focado na interpretação, que é a prova da UERJ, basicamente, né? Vocês interpretarem um texto, independente dele ser um texto literário, um artigo e assim por diante, ou até mesmo uma história em quadrinhos, mas é isso que vocês vão estar se deparando aí, sabe, na UERJ. Por isso que manter essa rotina aí de leitura e prática vai ser muito importante para vocês. E respondendo essa daqui, alguém consegue me responder essa última? Por que que o plano dele não deu certo, do Calvin, de ir no futuro? E o que que o Hobbes, ele fala no final, ó? Ele fala... Ih, meu Deus, não consegui, peraí. Olha, ele fala, I knew this would never work. Sabia que isso nunca ia funcionar. Essa é a opinião dele. Então, a opinião dele já está bem explícita ali, né? A partir dessa fala dele. O que vocês iriam responder aqui? O plano de Calvin não teve sucesso, pois para algo ser concretizado no futuro é necessário a existência da ação no presente. Falou muito bem, exatamente, Juliana. Melhor do que eu poderia responder. Então, a resposta da Juliana a gente usa como modelo, é o que está correto, não vou nem acrescentar mais nada, só essa questão aí da parte final da resposta, que seria relacionado à opinião do Hobbes, que vocês colocam aí que a opinião dele era totalmente contrária ao plano dele, porque ele sabia que não iria funcionar, essa é a opinião dele. Ó, lá na hora de vocês estudarem e irem consultar, né, os slides já mandaram lá no grupo, tá tudo certo? Tem aqui também essas 3 últimas respostas, tá, da prova, para vocês estarem consultando, se precisar. Aqui são respostas mais simples, dentro desses critérios que a gente fala aí, que são os aceitáveis no exame discursivo. Então, também tem lá para vocês estudarem depois e darem uma olhadinha mais minuciosa, se assim vocês desejarem, né? Então, fica aí como estudo, né? Para vocês mesmos, uma base de estudo, para vocês estarem sempre acompanhando. E tem alguma dúvida agora que a gente viu a prova completa? O que vocês acharam? A prova tranquila? Estudando, vendo essa questão de prática e tradução, acho que vocês conseguem, né? Tem essa parte da interpretação, que é o que está mais presente ao longo de toda a prova, né?
Mas agora que a gente acabou a nossa primeira prova, quero saber a opinião de todos. O que vocês acharam? Amo os slides, ai que bom. É mais tranquilo, né? Realmente, é uma coisa que dá para a gente pegar ali na hora, né? A partir da interpretação, a partir do que a gente encontrar ali, a gente desenvolve, sim, uma boa prova. Sim, vou mandar. Pode deixar que eu vou mandar a prova sim. É mais fácil. Que bom que vocês acharam mais tranquilo, então. Que bom que vocês acharam mais tranquilo. Achei boa, pensava que ia ser muito difícil por ser em outro idioma. Realmente, aqui a prova da UERJ era muito tranquila, porque vocês desenvolvem, né, as respostas em português também. Eu acho que isso já dá uma segurança maior, né, para a gente, quando a gente está numa prova em outro idioma. É vocês se atentarem ao enunciado mesmo, a tudo que está sendo pedido, seguir ali o que, né, está bem tá bem explícito ali, não precisem também usar palavras super formais, mas evitem esses usos mais inadequados, né, para uma prova, como eu coloquei ali uns exemplos, né, de velhões, paradas, tentem evitar esse tipo de palavras ali. Também achei tranquila, que bom. Eu vou mandar a prova antes, sim, para a gente estar para vocês estarem fazendo antes da gente vir para as aulas. Essa prova aqui eu já tinha mandado lá na nossa primeira aula, mas como vocês são a maioria novatos aqui, então vou estar dando esse desconto, a gente passa e na próxima aula a gente ajusta isso daí, para vocês conseguirem acompanhar melhor também, né? E aí, a última coisa aqui, que seria essa questão aí, mas eu acho que vocês conseguem dar uma olhada melhor lá depois dos slides, que seria como vocês responderem, né? Construir uma resposta adequada para um exame discursivo, que eu elenquei ali uns pontos importantes para vocês terem em mente, que é a leitura da pergunta. Gente, como eu falei, é importante vocês terem noção do enunciado, do que está sendo pedido e saber responder diretamente. Então, interpretar a pergunta também vai fazer parte da prova, entendeu? Porque não adianta nada você saber responder, mas não saber o que você está respondendo, entendeu? Saber responder, mas saber o que você está lendo ali também não faz sentido. Então, a leitura da pergunta é importante. A gente viu ali que tem pergunta que exige 3 respostas diferentes, então tem que se atentar, a gente está colocando essa organização aí das ideias, para ficar tudo claro, objetivo, coeso, o tom formal, né? Obviamente, como eu falei, a gente tem que ter um linguajar, assim, uma linguagem mais tranquila ali para a gente estar escrevendo, né? A resposta ser completa, abordar todas as partes da pergunta, justamente nesse ponto aí de exigir mais de uma resposta muitas das vezes, evitar partes sem resposta, né? Como eu falei, não deixar de responder uma, responder só a primeira parte, isso daí desconta ponto, não é legal. Serem objetivos, não precisam necessariamente, como eu trouxe ali, muitas respostas longas, esse não é necessário, é importante vocês responderem o que está sendo pedido, e manter o foco ali nessas questões principais, né, no que envolve a, a pergunta, o texto e tudo mais, e evitar vocês ultrapassarem também, né, esse exagero ali, talvez esse medo de não estar respondendo tudo, também deixar tudo muito completo. Não precisa, né? Vocês podem estar respondendo apenas o que é pedido ali, não precisam se exceder nesse sentido também. Então, pontos aí para vocês estarem se atentando também, né, na hora de vocês responderem o exame discursivo. E é isso, basicamente, né, na nossa próxima aula. Eu já deixei preparado, eu vou mandar para vocês. Eu fiz uma prova fiz uma prova não, fiz uma atividade que se baseia no estilo da prova da UERJ. Então, vocês vão ter um texto lá, vão ter perguntas, são apenas 5 perguntas, eu não coloquei 10, né? Que normalmente é aí o que a gente tem na UERJ. Mas é só para vocês terem uma ideia, isso a gente já deixa para a próxima aula. A prova que a gente for ver junto com essa atividade que eu elaborei, vou mandar também para vocês posteriormente, então podem ficar tranquilos, né, para vocês estarem já preparando para a aula. A atividade que eu fiz é uma atividade simples também, é nesse estilo da UERJ, mas para vocês também usarem para se basear e estudar. Eu escolhi o texto do Pequeno Príncipe, que é um encontro dele com a raposa, entendeu? Então, por isso que eu botei aqui a atividade The Little Prince and the Fox. Eu não sei se eu enviei já para vocês, mas eu vou estar enviando. Se eu não enviei, eu vou estar enviando logo quando sair aqui da aula. Ó, é essa atividade aqui. É um trecho do livro.
né, adaptado. E aí vai ter as perguntas, eu coloco aqui uns pontos importantes antes de vocês responderem, e depois eu coloco aqui, ó, as questões que vocês vão estar desenvolvendo. Tá no estilo ERG, tá aí com os tópicos que vocês mais precisam se atentar e praticar. Então, além da prova, eu vou trazer muitas das vezes essas atividades por fora para estar reforçando e vocês terem também, quanto mais material para vocês, melhor, né? Então, para vocês terem também esse material aí para vocês praticarem. Eu escolhi o texto do Pequeno Príncipe porque me baseei mesmo nas provas anteriores, que sempre tem um trecho de alguma obra, teve já de Harry Potter, The Picture of Dorian Gray, trouxe essa daí também, que eu amo, que bom que vocês gostam, estou vendo aqui, o Pequeno Príncipe, que bom que vocês conhecem também. Pode ser que vocês se deparem com um texto que vocês já conheçam lá. Então, meu objetivo aqui também é esse, vocês conhecerem o máximo de histórias e textos possíveis para talvez a gente dar essa sorte aí, de vocês já conhecerem alguma coisa lá. E dá para gabaritar sim, porque não foge muito do padrão. Se vocês analisarem todas as provas anteriores, gente, é esse o padrão da prova da UERJ. Então, é super real, sim, essa possibilidade, né? Espero que para todos. Então, se a gente continuar nesse ritmo aqui, vendo tudo direitinho, vai ser sucesso, tenho certeza. Então, eu trouxe essa atividade, eu vou mandar para vocês se eu ainda não mandei. Eu vou mandar logo depois o padrão de resposta, também vai ter o padrão de resposta, eu fiz, né, para vocês. O padrão de resposta ele vai estar bem completinho. Aí vocês tendo alguma dúvida ou qualquer coisa, tragam para a próxima aula, que a gente tira aqui também a dúvida de vocês. E eu acho que é isso, gente. Valeu, professora. O grupo está aberto lá, gente, para vocês comentarem sobre a aula. E agora vai ter aula de português. Para quem precisa de português, bora para outra aula. Ok, gente, muito obrigada pela presença de hoje. Até a próxima aula. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima, professora. Obrigada, meu amor. Beijão, beijão. Bye, bye.